Olá amigos historiantes, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula e a aula de hoje será sobre o liberalismo e o neoliberalismo. Bem, no primeiro momento nós vamos estudar sobre o liberalismo que surgiu no século XVIII, exatamente no período do Iluminismo. E este liberalismo é também conhecido como liberalismo clássico, que esse liberalismo faz uma crítica à interferência do Estado na economia, que nesse período se baseava no mercantilismo. Este mercantilismo, ele por exemplo fazia interferências na economia entre a metrópole e as suas colônias, principalmente as colônias do Novo Mundo. Na França veio a surgir a chamada fisiocracia, que era o governo da natureza, ou seja, a natureza, esses bens que eram retirados na natureza, como agricultura e mineração, eles tinham muito mais valor, ou seja, a terra ela tinha mais valor que o comércio. O comércio que era basicamente trocas de produtos por dinheiro, e já a terra ele dava uma maior lucrabilidade, já que para a produção agrícola, por exemplo, não era preciso grandes investimentos. E esses fisiocratas, como por exemplo François Quesnay e Robert Turgot, acreditavam que a agricultura ele poderia ter apenas uma taxação, que seria em cima dos produtores, e evitaria uma grande escala de tributação até chegar aos consumidores. Um dos grandes nomes do liberalismo clássico foi Adam Smith. Adam Smith ele teorizava que o trabalho era a principal fonte de riqueza de uma nação, ou seja, a produção que a mão de obra conseguia produzir nessa nação era a principal fonte de riqueza desse país, em detrimento do mercantilismo, que tinha como uma das suas principais fontes de riquezas a extração de minérios e a acumulação de metais preciosos, que era o chamado metalismo. Outra teoria de Adam Smith era que a especialização do trabalho, com a evolução das cadeias de produção, eles iam ampliar a produção de bens de uma nação e com isso ampliar o seu mercado e a sua economia. E aí vem a pergunta: havia interferência do Estado dentro dessa economia? Bem, segundo o liberalismo clássico, a interferência do Estado seria apenas em funções de apoio e auxílio à população, como segurança, educação e saúde. A economia ela não poderia sofrer nenhuma interferência do Estado. A economia ela deveria progredir livremente. Contudo, esse liberalismo clássico ele veio a cair, veio a entrar em colapso após 1929, exatamente após a quebra da Bolsa de Nova York, pois muitos teóricos e economistas acreditavam que a bolha econômica que vinha surgindo nos Estados Unidos antes da quebra da Bolsa, ela ia estourar e ia causar um grande impacto na economia. Contudo, o governo norte-americano, principalmente com Herbert Hoover, acreditava que a economia ela não iria entrar nesse colapso, ela por si só iria corrigir as suas fragmentações e evitar que essa bolha estourasse. Contudo, exatamente a falta de interferência do governo na economia veio a causar a quebra da Bolsa e, consequentemente, na grande recessão mundial e em grandes prejuízos em praticamente todas as nações do mundo. E após esse declínio do liberalismo, no pós-1929, veio a surgir uma teoria que era o keynesianismo. O keynesianismo ele já acreditava que a economia ela deveria ter sim uma interferência do Estado, como por exemplo o controle estatal, protecionismo, uma macroeconomia, investimento financeiro do governo na economia. Ou seja, esse governo ele teria um controle maior sobre a sua própria economia. Mas aí veio a surgir uma oposição a esse keynesianismo, que foi o neoliberalismo. O neoliberalismo era uma adaptação desse liberalismo clássico, fazendo uma oposição, logicamente, ao keynesianismo nesse quesito de intervenção do Estado na economia.
com o liberalismo clássico, eles acreditavam que a economia ela deveria ter uma maior liberdade. Contudo, há uma diferença entre o neoliberalismo e o liberalismo clássico que nós vamos falar daqui a pouquinho. Dentro desse liberalismo clássico, eles acreditavam que os principais meios para fomentar a economia seriam a privatização de estatais, já que a iniciativa pública ela teria um melhor investimento sobre aquelas empresas que eram vinculadas ao governo. Eles acreditavam na abertura de mercados para ampliar o mercado e, consequentemente, ampliar a economia. E com isso também o fim do protecionismo, como também do investimento de capital de outras nações em seu país. E com isso também eles visam a redução de tributos, que nós vamos também falar daqui a pouquinho. Dentro desse neoliberalismo nós temos Estado mínimo, que seria uma redução de estatais e de instituições públicas, pois a partir da redução das estatais e dessas instituições vai ser necessário uma menor arrecadação de tributos, ou seja, quanto menor o Estado, menos tributos, ou seja, exatamente a redução tributária tão almejada dentro desse neoliberalismo. E aí nós falamos também a questão da interferência do Estado. Será que esse neoliberalismo era igual ao liberalismo clássico? E aí vem exatamente a diferenciação entre esses dois, pois dentro do neoliberalismo há sim uma interferência do Estado, uma interferência mínima, como por exemplo na questão de juros que uma nação venha a ter dentro de sua economia. Isso é uma interferência do Estado dentro da economia exatamente para evitar um novo colapso, uma quebra desse padrão econômico. Os juros podem ser reduzidos ou aumentados para controlar, por exemplo, a inflação, ou então para tentar arrecadar mais investimentos estrangeiros, visando uma maior lucrabilidade do investimento externo dentro de sua economia. Pois bem, nós temos aqui essas duas áreas da economia que são muito importantes, tanto para você que vai fazer o Enem ou para você mesmo que está estudando sobre a economia mundial. Valeu, galera, deixa seu like aqui no vídeo e nos segue aqui no nosso canal no YouTube, beleza?